Irmãos, assista esse testemunho aqui comigo que eu tenho certeza que vai edificar a sua vida e aumentar a sua fé. Depois eu quero te convidar a deixar o seu like aqui nesse vídeo, comente aqui embaixo qual que é a sua opinião, compartilhe para mais pessoas e, é claro, inscreva-se no nosso canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Na descrição aqui do vídeo eu vou deixar o link do episódio completo, que você vai encontrar lá no canal Trendcast. Então assista esse corte comigo aqui e depois assista lá no canal Trendcast o episódio completo. Vamos ver o vídeo. Mamãe muito nova, muito pequenininha, assim, no conhecimento, na maturidade, engravidou muito cedo. Minha avó materna pega o meu irmão mais velho, o Jefinho, para criar. Papai bebia muito, né? Papai era alcoólatra. A segunda casa de papai era o bar. Então a primeira, na verdade a segunda não, a primeira casa de papai era o bar. A segunda era a nossa, onde ele morava. Ele saía mais cedo de casa, passava no bar e ia trabalhar. No horário do almoço, passava no bar, depois ia para casa almoçar. Voltava a trabalhar, saía do serviço, passava no bar, ficava no bar e voltava para casa. Então, muito pequena, uma das coisas que me marcou muito assim, porque papai era um negro, alto, com mais de 1,90 m, e ele tinha um lema, era o seguinte: você é preta e pobre. No mínimo, você tem que terminar os seus estudos. Então, a lembrança que eu tenho do meu pai na infância, o que lembro da minha infância, é papai bêbado e me ensinando os estudos. Pegando livro, caderno. Eu lembro uma vez que papai chegou bêbado em casa. Ele falou, pega o livro de geografia, porque a gente vai estudar hoje os planetas solares. Era desse jeito. Ele falava assim, você tem que terminar os seus estudos. Só que tem um porém. Dentro desse contexto, mamãe perdeu o mais velho, o Jefinho, para a avó materna. Ela criou, pegou a guarda, tudo. E ela perdeu os outros 3 filhos para o juizado de menor. Então, de 4 filhos que mamãe perdeu, basicamente, só restou eu. Só que quando eu ainda estava na barriga da minha mãe, o juizado de menor falou assim, nós vamos voltar quando ela nascer. E a gente vai pegar ela, que era eu. Então ela foi ameaçada também de me perder. Por quê? Papai bebia muito e mamãe usava droga. Então eles saíam, né? Iam para os rolês da vida e deixavam os meus irmãos em casa. Né? E aí os vizinhos acabaram denunciando. Na situação, mamãe disse que a vara da infância e da juventude tentou contactar as famílias, os parentes próximos, para ver se alguém ficava com as crianças. Só que ninguém tinha condições para ficar com as crianças. E aí a condição básica, natural também de casa, eles não tinham uma estabilidade financeira para criar-se 4 crianças, 3 crianças, né? Porque eu ainda não tinha nascido. 3 crianças. Então, o juiz falou, quando a gente voltar, a gente até devolve as crianças, mas vai precisar, porque não tinha água encanada, não tinha luz. E aí, quando eles voltaram, o juizado viu que estava da mesma forma. E aí os meus irmãos foram adotados. Então, uma das coisas que marcou a minha infância, superação. Papai era muito grosso, então ele nunca me bateu, mas ele me beliscava. Imagine, um cara que pega marreta de 30 quilos. 2 metros de altura. Quase 2 metros de altura. Então tudo dele era me beliscar. Tudo dele era de beliscar. Então eu nunca ouvi do meu pai, eu te amo. Eu nunca ouvi do meu pai, você é uma filha que eu amo. Então tudo dele, ele era muito calado. Quando ele não bebia, ele sempre estava calado, Pedro. Sempre calado. Meu pai não brincava comigo. Eu não tenho lembrança do meu pai brincando comigo. A única lembrança que eu tenho do meu pai é um dia que ele me colocou na garupa da bicicleta para ele pedalar. E eu fiquei com medo. E aí eu saí correndo atrás da garupa da bicicleta. E aí eu não subi. Eu falei, pai, eu vou subir agora. Ele falou, não, agora. E nunca mais ele andou de bicicleta comigo. E aí teve um dia, um belo de um dia, que eu fui ir num banco sacar um benefício do governo com a minha mãe. E a gente entrou no ônibus e era aqueles fundos brancos de ônibus. Ainda acho que existe alguns ônibus que o fundo do ônibus é branco, né? E o meu pai estava onde? Na porta do bar. Quando nós passamos, eu consegui ver papai. E aí eu brinquei com meu pai. Eu dei tchau pra ele e mostrei o dedo do meio. Pá! Quando eu mostrei, ele fez assim pra minha mãe.
Tipo assim, vê se pode, olha assim, e deu um sorriso de canto. Pedro, essa foi a última imagem do meu pai. Naquele dia nós voltamos para casa, como de costume, natural, papai vai chegar tarde do bar. Deu 9 horas, deu 10 horas, deu 11 horas, deu meia-noite, deu 1h da manhã, papai não chegou, o vizinho bate lá. Porque é Denise, né, o nome da minha mãe. Saiu um tiroteio lá no bar do Paulinho e parece que o Ricardo estava lá no meio. E disseram que ele saiu muito ferido. E aí a gente saiu, minha mãe me acordou. Tamires, vamos. Tinha quantos anos? Eu tinha 9 anos. Vamos. Porque seu pai estava num tiroteio. Aí a gente saiu nos hospitais para saber, porque a gente não sabia para onde tinha ido. Naquela época não tinha internet, não tinha nada, né? Male um telefone fixo, aquele celular tilojão. Meu pai tinha um. Eu lembro do meu pai com um tijolão assim, ó, na cintura. Não fazia nem ligação, mas ele usava na cintura para dizer que tinha. E aí a gente foi. Quando a gente chegou no hospital, a minha mãe olhou assim, tava a chave de casa que era do meu pai pendurada na parede. Ela falou assim, essa chave é do meu marido. Ele tá aqui. E aí ele falou assim, então tá bom, vamos entrar lá no necrotério pra gente ver, reconhecer o corpo. Mamãe entrou. Quando a mamãe entrou, quando ela saiu, ela já saiu desconsolada. E aí ela falou pra mim, ela falou assim, Tamires, seu pai morreu. Mamãe diz, e eu lembro, eu dei um grito. Ah! E ali foi uma dor, um rompimento. E foi um mix de emoções, né? E ali perdi meu pai numa chacina com mais de 10 tiros, porque estava na hora errada, no lugar errado, com gente errada. Foram para matar umas pessoas e o meu pai estava lá e ele diz as testemunhas que ele falou é bombinha e saiu para fora da porta do bar. Quando saiu para a porta da fora do bar, ele já foi alvejado, não deu tempo. A bala explodiu tudo por dentro, diz que é a bala dum-dum, não sei. E ali eu perdi meu pai, com 9 anos de idade. Essa é uma das lembranças. Quando eu fui descobrir, eu tinha remorso. Por quê, Pedro? Porque eu tinha vergonha do meu pai. Ao mesmo tempo que eu tinha vergonha, eu tinha raiva do meu pai, porque meu pai nunca me deu amor da maneira que eu gostaria de receber. Nunca me pegou no colo, nunca me abraçou, nunca me deu carinho. A vida foi muito difícil para ele também, ele apanhou muito do meu avô. Então eu acredito que seja por isso mesmo, o jeito dele. E aí eu fiquei com remorso. Fiquei com remorso porque eu tinha vergonha do meu pai. Eu não tenho vergonha de dizer isso, porque é uma superação e é uma cura, porque tem muitos filhos que têm vergonha dos pais. Sim. Porque a mãe é empregada doméstica, porque o pai, às vezes, é coletor de lixo, de material reciclável. E eu tinha vergonha do meu pai porque meu pai era pedreiro e porque meu pai era negro. Eu tinha vergonha. Tanto que eu pequenininha, eu perguntava para minha mãe por que eu nasci dessa cor. Mas isso era a rejeição que eu sofria. Entendi. Porque a minha avó disse para minha mãe que eu não era filha do meu pai. E você sabe, né, que dentro da psicologia, a criança no ventre, ela sente a rejeição, né? Tem gente que não crê nisso, mas a criança sente. Então eu já tinha isso. Então quando eu perdi meu pai, eu sofri muito, porque eu falei, eu nunca disse eu te amo pro meu pai. Eu não pude pedir perdão para ele. E aí começou todo um processo. Por quê? Porque quando eu conheci o evangelho de Cristo, o cristianismo, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então eu tinha um bom relacionamento com o Espírito Santo. Eu tinha um bom relacionamento com o Filho, mas eu não curtia muito o Pai. Eu imaginava que o Pai, ele ia ser como o meu pai. Aquele Deus com a cara fechada, que só me cobra, entende? Que não conversa, que não sabe se expressar. Era essa imagem que eu tinha de Deus Pai. E aí, como que eu fui curada? Por uma ministração, por várias ministrações, melhor dizendo, de cura interior. E aí eu tive que liberar perdão para o meu pai. Tem gente que não acredita nisso, eu creio nisso. Liberar perdão para o meu pai, já morto, pai, eu te perdoo. Expressar, colocar para fora. E pedir perdão para Deus. Porque não é o que as pessoas
faz com a gente que vai de fato determinar algo sobre nós. É o que nós decidimos. O que fazer com que a pessoa vai fazer com a gente. Ainda que ela me dê um veneno, é eu que vou decidir se eu tomo aquele veneno ou não. O perdão é sobre isso. É você decidir, eu não vou tomar esse veneno, eu não vou tomar esse elemento prejudicial, essa coisa tóxica. Então, era com meu pai, foi isso. Só que assim, porque as pessoas acham que perdoar é assim, né? Pá, perdoei. Nada. Não. É um processo. Perdão é um processo. Por isso que Jesus vai falar para Pedro, Pedro, não é 7 vezes 7. É 70 vezes 7. 490 vezes por dia. O processo de perdão, ele é um caminho que você precisa trilhar. E Jesus vai falar, se você não consegue perdoar o teu próximo, se você não libera perdão para o teu próximo, Deus também não pode te perdoar. Olha só que tremendo. E aí tem gente que diz assim, esse problema aqui, só Deus pode te perdoar. Ah, então você não pode perdoar. Você vê que o perdão ele é tão espiritual, e tão espiritual, mas tão espiritual, que custa para a pessoa ela apenas dizer assim, ó, eu te libero. Porque o que é o perdão? Como que eu sei que eu perdoei o Pedro? Um exemplo aqui. É quando Pedro precisar de mim, eu estou disponível. É quando eu ver o Pedro mal, eu não vou sentir alegria, eu vou sentir tristeza. Eu não vou falar bem feito. É Deus pondo a mão. Tá entendendo? Tá pagando o preço. Não é assim que a maioria fala? É assim mesmo. Olha aí, ó. Tá colhendo o que plantou. Eu não liberei perdão. Eu apenas fingi. Ah, eu perdoei. Não liberei. Eu tenho que sentir paz. Eu tenho que olhar pra você, eu tenho que sentir paz. Se a gente se encontrar em um ambiente, eu tenho que sentir paz. Eu tenho que sentir paz.